Se agora, nesse segundo, alguém te jogasse para fora de uma nave sem roupa espacial, você teria exatamente 10 segundos de vida. Seu corpo ferveria e incharia ao mesmo tempo. E olha que isso é a parte segura do espaço. Essa é a Terra à vista da Lua. E essa é a Terra à vista de Marte. Um grão de poeira do tamanho do nada. E quanto mais a gente se afasta, menor esse grão fica, até o ponto de simplesmente desaparecer do resto do universo. O espaço é grande, isso todo mundo já ouviu, mas grande é uma palavra fraca demais para explicar o que a gente vai ver aqui. Porque quando você olha para o céu à noite, parece que está tudo cheio. A verdade é que o espaço se parece muito mais com um vazio absoluto do que com aquele monte de luzinhas bonitas que você vê de noite. E hoje eu quero te levar numa jornada do seu quarto até o fim do que a ciência já conseguiu enxergar. E no caminho você vai entender por que olhar para o espaço de frente é uma das experiências mais assustadoras e no fim mais bonitas que existem. Vamos começar pelo que é mais perto da gente. A estrela mais próxima do Sol fica a 4 anos-luz de distância. Parece pouco, né? Só que 4 anos-luz com o foguete mais rápido que a humanidade já construiu levaria 60 mil anos para percorrer. E o pior, boa parte das estrelinhas que você vê no céu hoje ou já morreram ou nem existem mais do jeito que você imagina. E aquele brilho é só um resquício, uma luz velha que ficou viajando sozinha pelo espaço até finalmente encontrar ao seu olho, bem aqui, numa noite qualquer. Isso já é estranho o suficiente. Mas a parte que ninguém te conta é o que acontece com o corpo humano quando ele encontra esse vazio de frente. E é exatamente aqui que a coisa fica pesada. Antes de ir para o espaço, um astronauta passa por anos de treinamento. E não é só por causa da parte técnica. É porque o espaço pode literalmente enlouquecer uma pessoa. Existe uma condição chamada loucura espacial, causada pela baixa gravidade, pela radiação e pelo isolamento. Só o fato de ficar numa nave apertada, sem peso, olhando para a escuridão toda vez que olha pela janela, já é o suficiente para mexer com a cabeça de qualquer um. Os sintomas vão de alucinação a psicose. E tem um bônus, os músculos começam a atrofiar e literalmente morrer por falta de uso. E olha que isso é o que acontece com alguém treinado, com traje certo dentro de uma nave protegida. Agora, se você fosse exposto ao espaço puro do jeito que está agora assistindo esse vídeo, você morreria em 10 segundos. A falta de oxigênio e de pressão faria o seu corpo ferver e inchar ao mesmo tempo, até explodir de dentro para fora. E olha pelo lado bom, você pelo menos não teria tempo de desenvolver loucura espacial. Esse cenário brutal do jeito que é, ainda acontece bem pertinho da Terra. Agora imagina o que tem um pouco mais longe. A Lua fica 3 dias de viagem daqui. A gente já foi para lá várias vezes, mas sendo sincero, foi mais por teimosia do que necessidade, porque lá não tem água, não tem vida, é uma bola de pedra seca quase do tamanho do Brasil, flutuando no nada. Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. Seria um destino e tanto, se não fosse por um pequeno detalhe, 400 graus de temperatura. Marte, o queridinho da humanidade, o lugar que a gente sonha em colonizar, manda robô, tira foto, procura água, continua sendo um deserto gelado e rochoso que leva 3 meses para alcançar mesmo na melhor rota possível. Pelo menos esses 3 você consegue pisar. Júpiter e Saturno já são outra história. São gasosos, você não pousa neles, você atravessa a atmosfera e cai infinitamente num céu de gás tomado por tempestades e auroras. E aqui vem uma parte bizarra de verdade. Cientistas conseguiram captar as ondas de rádio de Saturno e converter em som. Parecem gritos, e as auroras de Júpiter, que são parecidas com as auroras boreais daqui da Terra, só que gigantescas, têm um som que lembra bem mais um monstro do que um fenômeno natural. Mais longe ainda, Urano é feito de nuvens de gás com núcleo de gelo, tornando qualquer chance de vida ali ainda mais impossível. E para fechar com chave de ouro, Netuno, o planeta mais isolado do sistema solar.
Tem ventos que passam de 2.000 km por hora. Um contato direto com o ser humano ali destroçaria o corpo em pedaços instantaneamente. E olha que isso é só o nosso quintal. Assim como a Terra é um pontinho perto do Sol, o nosso sistema solar inteiro é só um pontinho perto da galáxia e fora dela. Existem coisas ainda piores do que tudo que a gente acabou de ver. Tem um planeta chamado 55 Cranse E. O nome dele já é estranho, mas o lugar é pior. Ele até parece com a Terra. Talvez tenha água, talvez tenha oxigênio. Só que a superfície inteira é coberta de lava. Tem outro, e esse eu nem vou falar o nome, que é o oposto. Tão frio que se você fosse teleportado para lá, o seu pulmão congelaria instantaneamente, antes mesmo de você perceber o que aconteceu. E tem um terceiro que quebra a lógica. Tem água, só que essa água está congelada numa temperatura de 300 graus Celsius. Um planeta de gelo quente. E não, ninguém sabe explicar direito como isso é fisicamente possível. O último dessa lista parece o mais bonito de todos, um oceano azul, talvez cheio de vida, parecido com a Terra. Só que a cor azul ali não é água, são tempestades de silicato. Na prática é vidro, batendo a 8.000 km por hora. Se um vento de 2.000 km por hora já destroça um corpo humano, imagina um 4 vezes mais forte e feito de vidro. Existem milhares de planetas assim por aí, e a gente só catalogou uma fração mínima deles. Em algum lugar, no meio de tanto lugar hostil, existe também a possibilidade de lugares habitáveis, e talvez, só talvez, de vida. O que nos leva a uma pequena pergunta que parece boa, mas talvez não seja. A gente sempre quis saber se está sozinho no universo, mas existe uma teoria chamada de hipótese da Floresta Negra, que sugere uma coisa desconfortável. Mesmo que exista vida em outros lugares, a gente talvez nunca vai encontrar. Não é porque ela está longe demais, é porque ela não quer ser encontrada. A teoria funciona mais ou menos assim. Os recursos do universo são limitados, igual aqui na Terra. Quando ficam escassos, civilizações inteiras podem ser levadas a buscar esses recursos em outros lugares. E eliminar qualquer ameaça no caminho, inclusive outras formas de vida para proteger a própria espécie, faz sentido. Então, ou as civilizações mais avançadas estão se escondendo com medo de serem eliminadas por alguém ainda mais forte, ou são elas mesmo que estão em algum lugar aí fora procurando quem descobrir primeiro. E é só uma teoria, claro, mas ela muda completamente a forma como você olha para o céu à noite. E se isso já não for inquietante o suficiente, tem outro tipo de monstro no universo. Esse a gente já provou que existe de verdade. Buraco negro. Existem tantos buracos negros no universo quanto grãos de areia numa praia. Eles nascem de estrelas gigantes que colapsaram e têm uma gravidade tão absurda que engolem qualquer coisa que passe perto. A luz é incluída. Se você caísse no menor buraco negro já registrado, seus pés seriam puxados com muito mais força que sua cabeça. Seu corpo esticaria feito um espaguete, ao mesmo tempo em que fritaria numa temperatura maior que a superfície do Sol. E se por algum milagre você continuasse existindo, veria o tempo passar em uma velocidade impossível, bilhões de anos em minutos, até não sobrar nada além de escuridão para sempre. E olha, isso é o menor deles. Existe um chamado M87, que tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Um tamanho tão absurdo que a ciência nem tenta imaginar o que aconteceria no encontro com ele. A boa notícia, porque hoje precisamos de uma, é que a Terra está bem longe de qualquer buraco negro. E mais de 500 meteoros caem aqui todo ano, mas quase todos pequenos demais para causar qualquer estrago. As chances de um evento tipo o dos dinossauros são extremamente baixas, hoje pelo menos. Então pelo menos a gente está seguro por enquanto. Mas hoje é a palavra que carrega o peso de tudo isso. Porque um dia, não hoje, não nesse século, mas um dia, o Sol vai se expandir e engolir a Terra. Não é uma teoria, nem hipótese, é matemática. E aí vem a pergunta que ninguém consegue responder direito. Se um dia nada disso vai existir, nem eu, nem você, nem essa conversa, nem a lembrança de que ela aconteceu, onde é que está o sentido de qualquer coisa? Você pode pesquisar o quanto quiser.
Quanto mais fundo você entra no espaço, maior fica esse vazio. Ele não vai embora só porque você desviou o olhar. Em 1990, uma sonda chamada Voyager 1 tirou uma foto da Terra de quase 6 bilhões de quilômetros de distância. Nessa foto, o nosso planeta inteiro, toda a nossa história, cada guerra, cada amor, cada pessoa que já existiu, cabe num pixel. Um pontinho azul pálido, quase que perdido no meio de um feixe de luz do sol. E sim, isso pode fazer você se sentir pequeno, insignificante até. Mas talvez a gente esteja procurando sentido no lugar errado todo esse tempo. A gente olha para fora, para o vazio, tentando encontrar alguma resposta grandiosa. E esquece de olhar para dentro desse mesmo pontinho. Porque se você aproximar desse pontinho azul, vai ver que é o lar de uma formiga carregando uma folha maior que ela. Um passarinho descansando numa árvore. De florestas inteiras, oceanos, cidades cheias de gente vivendo histórias que para elas são tudo. O mesmo universo que te faz sentir pequeno é o que torna cada uma dessas coisas absurdamente rara. Só isso já bastaria. E assim como o espaço lá fora é cheio de possibilidades boas e assustadoras, aqui dentro desse pontinho também é. Você é livre para viver do jeito que quiser, nesse tempo curto que lhe foi dado. Não existe uma regra escrita em nenhum lugar dizendo o que você deveria fazer com ele, só existe a sua chance de aproveitar. A gente começou esse vídeo falando que se você fosse jogado no espaço agora, teria só 10 segundos de vida. Mas aqui na Terra você não tem 10 segundos, você tem anos, talvez décadas. E olhando para tudo que a gente viu hoje, para a escuridão, para o vazio, para os buracos negros, para os planetas que chovem vidro, isso não é pouco. Isso é praticamente um milagre. Se esse vídeo fez você olhar para o céu de um jeito diferente hoje à noite, deixa aqui embaixo nos comentários o que você faria sabendo que um dia tudo isso vai acabar. Eu quero ler muito as respostas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ciência, espaço, essas perguntas grandes que não tem resposta fácil, se inscreve aqui no canal, que é exatamente esse tipo de vídeo que a gente traz por aqui. Valeu por assistir até aqui e vamos lá aproveitar esse nosso pequeno pontinho azul.